Dedé! Olha o Oi, óculos foi dela. rápido. Que legal, cara. Ficou muito bom, né? Entrar. Eu acabei de entrar e minha conexão tá ruim. Eu tava falando aqui, né? É só chover que tá uma beleza. Choveu, não tem. A gente mora num país que é legal pra caramba, né? A gente tem a maior quantidade de água doce do planeta, né? Chove bem, chove bastante e nada, absolutamente nada aqui é a prova d'água, tirando meia dúzia de relógio, porque o nosso sistema de transporte não é a prova d'água, a Não, nossa internet ele não é a falha. prova d'água, De jeito nenhum. né? Não é prova d'água, não é prova de vento. Vento, cara, vento, né? É só o vento e dá tudo isso. Tá falando, foi hoje de manhã, juntei um pessoal para fazer um podcast sobre sexualidade, mas um teste, né? Vamos fazer um testinho, montar um podcast sobre sexualidade, até ia falar com você, com a Penélope, né? A Penélope fez Uhum. aniversário dia 19 agora, né? Puxa vida. Não falei com ela. Então, tentei. Não, você não sabe, né? Tentei ligar para ela, não consegui. Liguei, acho que 3 vezes durante o dia, não consegui. O que que eu fiz? Liguei pro namorado dela, né? Claro, evidente. Coisa mais simples, né? Aí ele até brincou comigo, é só ligar pro dono que tá tudo certo. Ah, Eu preciso do telefone do Sérgio, viu? Por falar nisso. olha, funciona. A Aline usa essa técnica. Quando ela não consegue Então, me achar e é urgente, ela liga pro Sérgio. Eu falo, mas o que que tem a ver? tudo, né? Não, na quarentena até combina, porque a gente tá em casa, então você muda de quarto, você encontra a pessoa. Mas no geral, a gente tem uma rotina absolutamente diversa. Então, no Muda de geral, quarto não e é uma. encontra a pessoa, é legal, né? Por quê? Mesmo que você estiver tentando fazer isolamento social da pessoa, tem aqueles espaços que você tem que conviver comumente, aí não dá para fugir. Não, e no mínimo estão dentro do mesmo local, né? Pode não estar no Sim. mesmo ambiente, mas É, tá aí lá. ele chama e aí eu apareço. E ele vem, minha mãe também faz isso. Às vezes ele vem, você precisa ligar para sua mãe. Vou. Porque ela já me ligou umas 5 vezes. Não, ela é bem boazinha, minha mãe é bem discreta. Então ela só manda uma mensagem para ele assim, bem discretamente, do tipo: Meu genro, você sabe da minha filha? Só. Aí ele já sabe que tá rolando uma pressão, assim. É quase nenhuma, né? Quase nada. Coisa pequena, né? Coisa pequena. Cara, mas isso é muito legal, né? Eu fiquei pensando, falei, cara, como é que eu não vou conseguir falar com a Penélope, né? Que sacanagem, né, pô? Aí eu, porra, o Lu, né? Peguei o telefone dele, porque eles fizeram um curso comigo, né, de leitura de rosto. Uhum. E aí eu tenho contato dele, tudo. Liguei para ele. Liguei. Ô, cara, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Sabe da P? Tá aqui do lado. Eu falei, porra, essa filha da mãe. Não falei desse jeito, né? Você me conhece. Você conhece ela também. Essa filha da mãe não atende o telefone, que sacanagem. Porra, logo no dia do aniversário dela. Ai, Fá, tudo bem. Falou que tá com saudade de você também, viu? Ah, estamos. Né? Precisamos transformar esses encontros virtuais em coisas mais calorosas, em abraços, né? Olha, quando essa pandemia acabar, vai ter muita festa, muito encontro. Todos os lugares, até eu que não sou lá a pessoa dos grandes encontros, falo, não, eu tô afim de umas festinhas, de ver gente em torno de mim. Não precisa ser muito perto, mas assim, em torno já tá bom, eu já vou ficar contente. Não precisa ser muito perto, é bom, né? Não, Desde que tenha um vinhozinho, tá tudo fa- certo, né? facilita. Um bom vinho, eu bebo bem pouco, então ele tem que ser muito bom para aguçar meu paladar no pouco que eu vou beber.
E conversas, né? Eu gosto muito das conversas, eu tenho sentido falta disso, porque apesar de que a gente tem tido bastante oportunidade online, aquele espaço de você simplesmente começar a falar nada com nada, sem tema, sem compromisso, e ir desenvolvendo o raciocínio, eu gosto tanto. Aham. Bom, dá para ver pelas lives que você faz, né? Ontem foi legal pra caramba. Aliás, para vocês que não a seguem no YouTube, qual é o seu YouTube? É o Escola de Psicanálise, né? Escola de Escola de psicanálise. Psicanálise. Tem cara, gente, tem um monte de vídeos, muito bons, né? Eu estava lendo aqui as descrições, os comentários que fazem nos vídeos, né? Que eu coloco, a gente faz aqui no Insta e eu coloco lá no YouTube, né? Uhum. Engraçado que tem um pessoal que vê lá e não olha aqui, né? E tem um monte de comentário, um monte de gente falando sobre você, né? Do como você tem, da facilidade que você tem em pegar uma informação e colocar para fora, né? Então você desenha, você faz um desenho aqui em cima na tua mente e de repente você consegue transformar aquele desenho em palavras e colocar para as pessoas e o pessoal ama de paixão isso. Isso é muito legal. E é verdade, né? Na sua... Tá aí? Eu tô aqui. Ah, Eu então tá aí. tava, eu tava ouvindo você falar, transformar o desenho em palavras. Isso, aí você. E você declama, né? Porque parece um poema, assim. Aí você coloca a coisa para fora e fica fácil de entender, né? Fica muito fácil de entender. E essa é a parte muito legal da história, né? Ah, isso é bom, tá? Eu fiz assim, eu sempre tive um pendor para as coisas relacionadas à língua, comunicação, à literatura. Desde que fui alfabetizada, isso acontece. Não sei o Uhum. que está acontecendo no meu celular hoje, ele está apagando a luz. Não fui eu. Não sei, mas enfim. E aí, quando eu fui fazer a graduação, eu fiz filosofia. E foi muito engraçado, porque eu vinha com aquela arrogância de quem sempre tinha sido muito inteligente e que tinha altas capacidades linguísticas. Então, eu tinha uma compreensão de texto, de língua, de cenário muito boa, considerando lá as pessoas da minha idade, o colégio que eu estudava. Ok, depois a gente aprende a contextualizar, mas naquele universo era muito bom. E aí eu cheguei na faculdade de filosofia e eu comecei a assistir aula e eu não entendia do que se estava falando. Não era eu não entendi o assunto, eu não entendi o tema, eu não compreendi o raciocínio, é eu não sei do que eles estão falando. Eu não sei se eles estão falando de culinária, eu não sei se eles estão falando de cinema, eu não sei se eles estão falando de. Eu não sei. Era um pânico aquilo para mim. Imagina que alguém. Mas me dá. Eu lia. Eu já tinha lido Freud, eu lia Dostoiévski, eu lia Kafka. Eu não conseguia entender o que o professor dizia. E aquilo me dava uma revolta, porque ele está falando a minha língua e eu não consigo entender o começo, o meio e o fim desse negócio. Chegou num ponto assim que eu não podia desistir porque meus pais não iam deixar. Mas eu estava assim do Uhum. tipo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Aí teve um dia, é uma cena de cinema, assim. A FEFELESH, a Faculdade de Filosofia e Letras Ciências Humanas da USP, ela tem uma escadinha, tem uns gramados bonitos, aí tem uma escadinha que vai te levando para o primeiro andar do prédio. Um dia eu É. estava subindo essa escadinha, e aí os alunos lá, aquela algazarra, as pessoas que trabalhavam lá, tudo movimentado. E de repente começou um silêncio assim, um silêncio. Aí tinha uma mulher passando.
Uma mulher pequenininha, comparado comigo, pequenininha, assim, baixinha. E aí as pessoas fizeram aquele silêncio reverencial enquanto ela ia passando. E aí eu falei, nossa, quem será ela? E fui procurar saber quem era. Era a professora Marilena Chauí. Eu Hum. tinha lido o livro dela, no meu colégio tinha aulas de filosofia, e eu tinha estudado no livro dela aquele convite à filosofia. Então eu falei, nossa, professora Marilena Chauí. Porque naquela época, e agora também eu tenho um pouco disso, a gente não acredita que as pessoas que escrevem os livros são pessoas, sabe? Então, Né? ver a pessoa andando foi muito impressionante. E aí ela ia dar uma aula especial, ela já não era mais, pelo menos ela não dava mais aula na graduação, que era onde eu estava, e ela ia dar uma aula especial. E aí eu fui assistir, mas eu já fui assistir com aquele espírito de eu não vou entender nada mesmo, não tenho nada que ninguém fala aqui, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Fui Aham. assistir. E na época, e ainda hoje, ela é uma especialista em Spinoza. Spinoza é um filósofo muito bonito de se estudar, porque ele é matemático, físico, químico, religioso, mas tudo fora dos padrões esperados pelas atualidades ainda hoje. Ainda hoje ele é um autor inovador. Não, e o E aí fato ela dele ter essa abordagem, dele ter esse ampla. conhecimento amplo, né? Faz ele ter uma linguagem mais acessível, né? Então, aí quando a professora deu aula sobre Spinoza, eu entendi tudo o que ela tinha dito. E eu fiquei espantadíssima. Porque eu falei, por quê? E eu fiquei tão espantada que eu, da altura da minha timidez, no final fui falar com ela e eu fiz exatamente essa pergunta. Eu não entendo ninguém aqui, por que eu te entendi? Tipo, Né? será que você consegue me explicar por que eu te entendi? Aí ela disse uma coisa mágica para mim. Ela disse: eu falo com didática, eu respeito os seus tempos de pensamento. Saí de lá e corri para a biblioteca para descobrir o que que era didática. E tempo de Nossa, e pensamento, que eu ainda estou raciocinando aqui. o tempo de pensamento é assim. Quando eu te apresento uma informação nova, eu não posso sufocar você com uma série de outras informações. Eu tenho que insistir nela. Então, eu falo, eu repito, eu vou lá para um exemplo e volto sempre consolidando as mesmas coisas. E ela tinha, na época, ela tinha. Depois eu fiz essa mesma pergunta para ela, quase uns 10 ou 15 anos depois, e ela me deu outra resposta. Mas é sempre na mesma linha. Ela é muito interessante, eu gosto muito dela. Às vezes as pessoas a rejeitam por causa das convicções políticas dela. Eu falo, independente disso, ela é uma professora genial. Então, se o que ela Uhum. acredita nisso, mas que pouco me importa, mas ela é uma professora genial, ela tem respeito pelos alunos e ela tem esse compromisso de fazer com que as pessoas entendam aquilo que ela está propondo na aula. E nesse sentido, ela é assim, amor da minha vida, uma das pessoas que eu amo de paixão. Quem eu quero ser como professora quando eu crescer? Marilena Chauí. Ela é demais. Então, assim, ó, eu tenho que te passar uma informação. Então, hoje nós combinamos que nós vamos falar de couraças. Eu não Hum. posso pegar tudo que eu já sei de couraça nesses, sei lá quantos anos que eu estudo, e tentar passar para você. Mesmo que falando eu conseguisse isso. Eu Uhum, preciso uhum. pegar dois, três pontos e repetir durante essa hora que nós temos juntos. Ela falava que a gente tem um tempo da televisão que hoje deve ser pior, porque a internet é ainda mais complicada. E no tempo da televisão, ela dizia assim: olha, vocês, ela falou, vocês da sua idade conseguem alguma coisa em torno de 10 minutos de concentração e depois vocês precisam de minutos de relaxamento, que é o tempo do comercial. Então, ó, se Uhum. concentra durante um tempo, depois você tem 3, 4 minutos de relaxamento, que é o tempo do comercial. Eu tenho que passar a informação para você nesse minuto que você está em atenção e depois eu relaxo com exemplos, com conversa, para você consolidar conhecimento e aí você pega o raciocínio comigo de novo e segue na história, igual como você faz assistindo o desenho.
Como até hoje eu era e sou viciada em desenho, e eu cresci assistindo TV, eu entendi tão bem, eu falei, nossa, ela pensou em mim, ela sabe como eu penso. É incrível. E aí, é claro que, puxa, tô muito, muito, inclusive porque eu não sou estudiosa, eu não sou assim, tipo aquelas pessoas que acordam de manhã e estudam 4 horas por dia. Então, estou muito longe dos ideais que ela me apresentou, mas eu gosto muito, assim, isso foi uma. Eu comecei a contar toda essa história para dizer, olha, foi uma referência que eu tive, primeiro, da sensação horrível de alguém estar falando e você não vai entender, e depois de um método. Olha, se você for por esse caminho, porque para mim o que ela disse no final das contas é assim: você tem que prestar atenção nas pessoas com quem você está falando. E Sim. os outros professores, eles falavam consigo mesmo, eles estavam discutindo com o texto. Tinha cara que pegava o texto e lia. É uma crueldade, imagina, eu não sei nada do tema, você é doutor no tema, você pega o texto e lê, com aquele monte de palavra que a gente nem fala no dia a dia. Não E tem como você lê na acompanhar. tua velocidade, com a tua dicção, né? Às vezes até meio que gritando, que é para todo mundo ouvir, e acha que tá tudo bem. Os outros que se Exatamente, adaptem a mim, né? exatamente. A Que eu maioria acho, que me veja e se adapte a mim. Que eu sou muito foda, mano. Fá, que tem o seu papel, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem preguiça de pensar e a gente quer que as pessoas falem tudo do jeito que a gente entende. Então, às vezes eu vejo umas pessoas criticando os professores assim, o cara passou 40 anos da vida dele estudando uma coisa, a pessoa olha para o professor e fala, você é um idiota. E Oi? aí, quando você vai perguntar, bom, mas ele é idiota, por quê? Porque eu não estou entendendo. Eu falo, bom, então quem é o idiota da história? Né? Porque é assim, olha, ele está num patamar que é o patamar de quem sabe, e ele está falando para quem quer fazer o esforço de saber, mas lá no nível intermediário. Eu entendo e considero que eu sou uma professora para iniciantes. Eu não sei Uhum. como eu me sairia nos níveis avançados ainda, preciso perguntar para alguém, mas para um iniciante, eu sou uma excelente professora justamente por causa disso, porque eu pego o que você tem, a sua vida, e tento explicar aquilo que eu tenho como conhecimento teórico. Não é? Uhum. Uhum. E eu gosto muito disso. E aí as ambições nesse sentido foram crescendo, porque é, eu queria que os meus pais entendessem o que eu estava estudando. E imagina, meu pai mecânico, minha mãe costureira e dona de casa, e aí você vai explicar filosofia, você vai explicar psicanálise, e eu queria que eles entendessem, eu queria que eles participassem da minha vida. E aí você precisa aprender a explicar, né? Exatamente, Para que exatamente, qualquer pessoa entenda, né? exatamente, isso E mesmo. aí, assim, você falando e o pessoal escrevendo aqui que a tua didática é demais. Não sei se foi numa live ou se foi num dos comentários, acho que foi um dos comentários do YouTube, né? 1 hora com a Débora, minha faculdade inteira de psicologia, né? Cara, mas é isso, né? Para quem já entrou numa universidade, para quem já teve aula, eu tinha um professor de microeconomia, cara, ele falava com ele mesmo, né? Ele falava com ele mesmo, mas ele era um cara extremamente simples, que veio da roça, né? Então, não sei, eu acho que ele não tomava banho pelo aroma que ele chegava na sala de aula. Mas ele chegava limpinho, não tinha sujeira, mas, né? Não passava um Ele não era dos desodorantezinho. perfumes, Não, ele... nem desodorante, né? Se fosse só do desodorante já tá bom. Mas, é, cara, era engraçado, porque ele explicava para quem estava fazendo, na época eu fazia administração, ele explicava para quem trabalhava com exatas. Ele era matemático, né? Quem estava na administração, cara, o pessoal olhava assim e falava, cara, números, o que são números? O que é esse monte de fórmula?
né? E microeconomia, e ele passava alguma coisa de matemática ali também, não sei porquê. Ele contava história e fazia desenhos, mas ninguém entendia nada, né? E PUC, né? PUC tem uns professores que são difíceis de entender, né? Difíceis de entender. Mas vamos Na focar facu... aqui, porque Na senão a faculdade a gente não gente fala me. nada. Nossa, já se passaram quase meia hora. Tá bom, vamos focar É, aqui. Mas é bom isso. É bom a gente que fala difícil, e eu acho que a gente que está aprendendo tem que ter essa noção de que a gente tem que começar pelos professores que são didáticos. Porque depois que sim. você tiver uma boa base, aí você pega Aí você qualquer. aprofunda, né? Aí você Exato, qualquer aprofunda, complicado, qualquer chato mesmo, e fala, bom, mas esse chato está pensando direitinho, vou aprender a pensar com ele. né? E aí, falando, começando com couraças, como você gosta de começar de cima para baixo e de baixo para cima? Como é que ele chegou nas couraças? Sempre de cima para baixo, porque a ideia é o desenvolvimento fetal. E que ele também compara, eu acho que com o desenvolvimento de todas as estruturas vivas, assim, da lógica da boca para o restante do corpo. Então, e pensando na forma como nós nascemos, onde está localizada a nossa libido, então na boca, a região da face, os olhos, os neo-haitianos levam em consideração também a estrutura dos olhos, para o restante do corpo. Como se a gente fosse uma amebazinha, um girino, ou esses bichinhos assim que que começa desenvolvendo aqui e depois vai criando uma cauda. É como se Tá, a gente, a nossa coluna vertebral fosse a cauda que a gente desenvolveu a partir deste aparato aqui. Então a gente sempre começa das nossas estruturas orais. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando do Reich, a gente está falando de alguém extremamente dinâmico, extremamente observador, que não ficava preso aos referenciais oferecidos pela época. Ele não se prendia aos tais paradigmas da época. Quando o Freud começa a atender, o que acontecia era uma relação de sofrimento com o corpo. Então, imagina que as mulheres histéricas, a gente foca nas mulheres porque as mulheres gritavam e as mulheres eram tratadas, os homens adoeciam igual, mas eles não tinham esse reconhecimento de dor e não se davam esse reconhecimento de dor que as mulheres conseguiram se dar. E então, quando ele começa a tratar as pacientes histéricas, era normal que um dos tratamentos, por exemplo, fosse o choque térmico com água quente e água fria. Se você uhum, fosse rica, você era colocado numa banheira com água fria e aí alguém jogava água quente na sua cabeça. Se você fosse pobre e estivesse no hospício, se pegavam aquelas mangueiras de bombeiro e jogava nas pessoas. Também tinha um tratamento que era o tratamento da sangria. Se você vivesse na cidade, tivesse um profissional capacitado para cuidar de você, profissional capacitado na época se chamava barbeiro, ele vinha e fazia um corte na alguma veia, você sangrava até desfalecer, e a lógica era o seguinte: mulheres antes da menstruação ficam nervosas. Aí elas é, menstruam e acalmam. nossa, que Então, lógica é perfeito. então, se você está nervoso, que é a doença dos nervos, né? Está nervoso, está cheio de nervos, é porque você está com excesso de sangue. Logo, o que que a Perfeito. gente faz? Tira seu excesso de sangue. E a observação científica era tão correta que funcionava. Imagina, você perde sangue e você fica calmo. Leva uns dias, talvez, para você Então o homem voltar. nasceu com defeito, né? Não veio com dispositivo que tira o excesso, né? Exatamente. E aí, Cacete. quando você não tinha o profissional capacitado para fazer esse corte, geralmente no campo se usava sanguessugas
pega aquele bicho, cola em você, fica em você até você desmaiar e aí tira os bichos de você. Não consigo imaginar a sensação de ter um sanguessuga no corpo, não consigo. Mas eu estou contando essa história para a gente ver como o corpo era maltratado, como o corpo era sofrido. Isso sem falar nos exames intromissivos, na exposição mesmo, que era difícil, porque veja, teve aqui no Brasil, há não muito tempo, um movimento que se chamou Revolta das Vacinas. Porque teve Aham. lá um sanitarista que queria aplicar vacinas e o povo não entendia como funcionava. E uma das coisas que surgia na época foi: esses tarados estão inventando um jeito de olhar para os braços das mulheres. Porque a vacina era dada assim no braço e não era de bom tom você deixar o braço à mostra. Então, todas as mulheres decentes andavam com o braço coberto. Tem um texto lindíssimo no Dom Casmurro do Machado de Assis que se chama Os Braços, que conta um episódio em que a Capitu saiu com os braços desnudos, e eram braços lindos e chamou muita atenção, e ele pediu para ela cobrir os braços e nunca mais ela expôs os braços, porque ela era uma mulher que respeitava muito a opinião do marido. E aí, veja vocês, todas as vezes que a gente, recentemente, teve que expor o corpo, isso era ruim. Imagina uma mulher vitoriana que andava toda coberta daqui, com as mangas aqui, com as saias longas, e aí você vai ao médico e você tem que tirar a sua roupa. Muito expositivo. Então a gente vinha com um corpo muito maltratado, muito dolorido. Quando Freud opta por deite-se e simplesmente fale, isso é um alívio, porque Uhum. ele está dando para as pessoas a sensação de relaxamento corporal. A ideia é: aqui o seu corpo não vai ser machucado, o seu corpo não vai ser violentado. E mais, né? Você vai ser ouvida, Isso, e junto né? com isso, alguém que presta atenção no que você está dizendo. Exatamente. Eu fico E, imaginando o e quanto olha só isso era. a energia, né, que vem para você colocar para fora, né? Só fazendo um parênteses, a gente está na pandemia, a gente ficou em casa de verdade, né? A minha filha não saiu para lugar nenhum, e uma das coisas que a gente fazia era jogar videogame. E como ela é muito competitiva, em alguns joguinhos eu ganhava dela só para deixar ela um pouquinho irritada, para ela, né, sair do centrinho dela aqui, né? E aí, quando ela estava muito irritada, o que que eu falava para ela? Ana, abre a janela e grita, né? Como assim? Abre a janela e solta um grito, bota para fora, né? Numa das vezes ela falou para mim: ai, papai, nem quero mais jogar. Por quê? Ai, tô tão relaxada, né? Imagina o pessoal na rua, eu no 14º andar aqui, e o pessoal na rua olhando, quem que é essa louca que está gritando, né? Era um grito, mas ela pegava todo aquele fôlego e botava para fora, assim. Ah, cara, É muito uma legal, louca saudável. saudável. Imagina ela casando depois e gritando. O marido fala alguma coisa, ela abre a janela e. Ah! Aí volta e tá bom, vamos conversar. É isso, Né? precisamos desse treinamento, Fá. Então, essa fala causava muito alívio. No momento seguinte, quando a psicanálise começa a ser mais popular, quando ela começa a ficar difundida, as pessoas já estão acostumadas com esse relaxamento proposto pelo deitar. E o que o Reich descreve é que as pessoas, porque a psicanálise ficou conhecida, as pessoas vêm com as conclusões prontas para o consultório. Então, aquilo que deveria ser descoberto como fruto de um trabalho vinha em frases. Então, a pessoa se deitava no divã, segundo Reich, com uma cara de cinismo e falava: realmente eu desejei a minha mãe. Hum, hum, Ou, enfim, qualquer uma das conclusões, eu quis matar o meu irmão, qualquer uma das conclusões que a gente chega com peso, com dor, no decorrer do nosso processo psicanalítico, as pessoas traziam prontas.
E o Reich ficou olhando para isso, ele consultava os analistas mais velhos, que falavam para ele continue apenas analisando, e ele falava, não pode ser isso, estou fazendo alguma coisa de errado. E eu imagino que ele era hiperativo, assim, com uma mente inquieta, com um corpo inquieto. E aí, ouvindo as pessoas falar, ele começou a observar, não o que estava sendo dito, mas o como estava sendo dito. Isso é a chave para a gente entender toda a terapêutica haitiana. Ele diz isso claramente, ele diz assim, não é não é o que está sendo dito, é É quem diz. como... É quem diz, é quem diz. Então, por exemplo, ele leva a gente a olhar para uma pessoa que está fazendo um discurso de liberdade. Temos que ser livres, nós temos que nos soltar, nós temos que viver intensamente. Se essa pessoa for travadinha, se essa pessoa for sem energia, isso é só discurso. Ela vai ser a primeira a reprimir todo mundo que se soltar perto dela. E ela vai estar lá Exatamente. falando toda fechadinha, braço cruzado, mãozinha em cima do peito, certo? Toda fechada. Toda fechada. E ele foi convidando a gente a olhar para isso. Então, e ele faz esse movimento na clínica por não conseguir ver efetividade na escuta simplesmente. Então, ele falou, não tem a ver com o que a pessoa está dizendo, porque a fala psicanalítica é muito da interpretação do discurso. E na Uhum. época, nossa, não tinha técnica, não tinha, a psicanálise não tinha todo o cabedal que tem hoje, era ainda mais difícil. Hoje já é difícil, era ainda mais difícil. Então, ele falou: eu não vou ficar ouvindo o que essa pessoa está dizendo, porque ela está contando tipo história para boi dormir. Mas Uhum. eu vou notar como ela está dizendo. E nisso ele começou a observar as pessoas, o corpo das pessoas, e notar que justamente a pessoa tinha um riso de cinismo, tinha uma testa que se enrugava, tinha um pescoço que travava, que parecia que ficava difícil engolir. E Uhum. ele Uhum. começou a olhar para isso. Tem um corpo vivendo aqui na minha frente para além do discurso. E muitas vezes em contradição com esse Ao que está discurso. sendo dito. Exato. E é a partir daí que ele desenvolve o raciocínio das couraças, das tensões musculares historicamente construídas. Tá. Muito O, legal. o conceito de couraça é muito similar ao conceito de repressão em Freud. Freud fala que a gente reprime as sensações, Tá. prazer, dor, desejo, a gente reprime. A gente reprimir é isso. Imagina que tem lá um rio caminhando e aí você coloca uma barreira no fluir do rio. Essa barreira no fluir do rio é a repressão. Tem um É a rio, represa, né? é uma represa. Exatamente, perfeito. Repressão é isso. Então, repressão do quê? Repressão dos seus sentimentos, bons e ruins, porque o bom e ruim é moralmente construído e para a gente no organismo isso não faz diferença. Quando o Freud fala, ele fala num aspecto psíquico. Tá. Quando o Reich fala, ele fala, mas esse psíquico tá onde? O Reich, eu gosto muito dele, ele é muito parecido comigo, porque às vezes eu tenho dificuldade de entender ideias abstratas. Fala assim, Ele devia mas ser muito gato, né? Parecido com você, assim. olha, dizem que ele era muito atraente. Eu não ia Muito fazer meu atraente. tipo, certeza. Alemão, né? Bom, deixa pra lá. Então, difícil. Aí, quando o Freud fala vai estar reprimido, ele não está reprimido onde? Aham, aham. E aí, na medida em que ele vai estudando, ele fala que está reprimido no corpo. É o Uhum. corpo. Aliás, ele chega a um momento em que ele fala: o inconsciente é o corpo. Não foi o Jung que falou alguma coisa no sentido de que o inconsciente estava no corpo?
Não? Não, Foi o não. Reich? O Jung sai por aí plagiando todo mundo. Tem um monte de coisa que o Jung Ah, diz que foi ele que disse, mas não foi ele que disse, foi o Freud que disse primeiro. Mas eu entendi. não sei se o Jung disse isso, de verdade eu não conheço ele o suficiente. Mas o Tá. Reich disse, e pensando nas datas, de verdade, porque no momento em que o Reich está com o Freud, o Jung ainda não apareceu, o Jung vai aparecer um pouquinho depois. Tá. Então, eu imagino que a ideia original seja desse momento. Tem um autor que é o Ferenczi. O Ferenczi, sim, está trabalhando com as questões corporais até um pouquinho antes do Reich, e ele serve de inspiração para o Reich, nessa ideia Tá. de que o paciente tem que ser visto de um jeito integral, que não é só um discurso, não é uma cabeça lá, que nem hoje em dia as pessoas falam, o cérebro faz coisas. O cérebro não faz nada. Cérebro é terminação nervosa. Se ele não receber estímulo, ele sozinho não consegue fazer nada. Boa. Boa. Então, aí o Reich fala: entendi, o inconsciente é o corpo. Então, onde estão as repressões? No corpo. E ele Perfeito. começa a observar as pessoas e dar significado para aqueles movimentos que ele não sabia. Então, aquela testa que sobe, eu não consigo frisar Você põe testas, né? Botox, né? Você usa Botox, não é possível. Não, não, eu não sei Né? assim. Cara, tá aqui. É isso aqui, ó. Então, isso daí. Curvar a testa, aquela boca que cai para cá ou cai para cá, aquele risinho que fica assim, aquele peito que trava, aquela garganta que trava, tudo isso é o inconsciente se comunicando comigo, contando das suas dores, contando das suas tensões. E a partir disso, dessa percepção da ineficiência do discurso para descrever o corpo e essa materialização das estruturas, então é o corpo, são os seus sentidos, é a sua percepção, ele fala, ok, entendi. Então, aquilo que o Freud chamou de fases do desenvolvimento infantil tem que estar aqui no corpo. E está. Perfeito. Sim. E aí ele começa a olhar para a gente concretamente, vendo aquilo que o Freud descrevia de um jeito, digamos assim, abstrato, num físico estabelecido. Então, aquelas tensões orais, a relação afetiva que eu tenho com a minha mãe, onde está? Na minha boca. Está aqui, continua aqui. Ainda hoje eu uso a minha boca como signo de afeto. Quando eu gosto de alguém, eu beijo a pessoa. Quando eu gosto muito, eu quero morder a pessoa, como se eu quisesse comê-la, se eu quisesse torná-la parte de mim. Isso eu sou extremamente canibal, Fábio, eu admito. É um dos recalques fundamentais, segundo Freud. O O Sérgio tá canibalismo, o ouvindo? assassino. Não, ele não tá, ele tá trabalhando 24 horas já, tadinho. Ai, delícia, canibal, você, gente do céu. Sérgio, Então, ele já acostumou com você. Ele não liga mais. eu não tenho jeito, cara. Não tem, não adianta. E aí, então, o Reich se dá conta disso, dessas estruturas fundamentais ancoradas no corpo. E ele vai Uhum. pensar assim: para que a gente vai ficar discutindo? Para que a gente vai ficar conversando? Isso num primeiro momento. Vamos lá desfazer essa tensão onde ela está estabelecida, porque isso vai gerar a liberdade que nós estamos buscando, a liberação de energia que nós estamos buscando, que em última instância é fundamento para a saúde. Cara, muito legal isso, né? E imaginar que, veja, eu tenho fluxo, eu tenho sangue passando, vamos pensar em algo, né, palpável. Eu tenho isso no corpo inteiro. O sangue tem que fluir pelo corpo todo. Ele precisa levar o oxigênio pelo corpo inteiro. Imagina que eu tenho um elástico que prende a vazão do sangue para a mão. Ela não vai se desenvolver porque eu tenho pouca energia fluindo para lá, né? Se Exatamente. você pega uma criança, a gente tem visto muito, eu vi umas fotos outro dia de uma tartaruga que, quando pequena, ela ficou no meio de uma garrafa, alguma coisa assim, né? Tinha um gargalo ali,
Então ela desenvolveu um pedaço onde estava o gargalo, estava lá pequenininho, né? E o resto também desenvolveu. Então você tem a repressão da energia ali, né? Você tem a repressão da energia ali. Então você imagina essa energia fluindo pelo corpo todo com represas. O que que acontece? Aí fala você. Bom, quando represa, aquele ponto que está parado é um ponto que recebe menos nutrientes. Tem várias complicações, mas fisicamente recebe menos nutrientes, então é um ponto do nosso corpo super predisposto a adoecer. Vai dar E aquela pau, vai dar repressão pane. vai dar pane em algum momento. E aquela repressão também é uma imobilidade psíquica. Então, Perfeito, é o que eu ia falar agora. Se eu tenho uma se eu não repressão consigo. aqui, se a minha mente não lida bem com alguma situação, essa situação, como meu corpo é o meu inconsciente, a área reflexa vai dar pane. Exatamente. E ele vai falando justamente quando ele vai desenvolvendo o raciocínio, quando ele chega na biopatia do câncer, por exemplo, ele vai falando que as áreas do nosso corpo mais predispostas a desenvolver câncer são aquelas que nós significamos a partir da repressão, que nós proibimos, das quais nós nos envergonhamos. Na época dele, existia um surto enorme de câncer de mamas e câncer nos genitais, tanto de homens quanto de mulheres. E em Tá? função disso, ele falava: isso não pode ser por acaso. Numa época em que nós somos extremamente reprimidos, que nós negamos a nossa sexualidade em tudo, o câncer esteja aparecendo justamente nesses órgãos. E a culpa é uma forma de negar, né? Então, ai, eu saí com fulano, ai, ele viu alguma coisa, ai, pelo amor de Deus, e agora? Né? A questão de você achar que você traiu alguém, ou sei lá, em algum sentido, né? Isso pode gerar também. Isso bate muito com as leituras que eu faço também, né? É a mente que influencia o corpo o tempo todo, né? 28 horas por dia. 28 horas por dia. É isso. E a proposta dele foi nessa linha, da gente se dar conta. Se bem que o Reich era bem briguento, assim. Ele queria que a gente se desse conta, enquanto sociedade, que esses limiares repressores que a gente recebe do ambiente nos paralisa, paralisa. E aí tem esse conceito. Então, uma couraça, aliás, assim, um anel muscular é um campo de tensão, geralmente relacionada com as fases do desenvolvimento infantil, onde eu vou juntando energia. Então, Tá, a ideia é o seguinte: eu tive alguma proibição de movimento no momento de desenvolver aquele anel, naquela faixa etária, e isso criou em mim uma tensão. Se isso não for mexido, se isso não for modificado, vai se estabelecer lá um anel. Como eu sei que tem um anel? Porque vai ter uma rigidez e uma forma específica que foge do padrão da forma do todo. ou Então, seja, vamos vai lá, estar em desarmonia. vai estar em desarmonia. E aí, qual é a referência de harmonia? Aquele corpo. Não Sim, é em harmonia em relação a um modelo externo, é um modelo isso interno. aqui, isso aqui está em harmonia, certo? Se eu pegar isso aqui e encher aqui, né, perdeu a harmonia. Então você tem Exatamente. uma retenção, você tem uma couraça prendendo alguma coisa aqui, Tem alguma certo? coisa estranha. Isso é Então, ó, harmonia. meu exemplo, eu sou míope, eu sou bastante míope. Qual é a leitura haitiana para isso? O bebê, quando ele vai ser amamentado, ele fica no peito da mãe e ele tem Tá um lá no colo. movimento ocular. O movimento ocular dele olha para o bico do peito, olha para o rosto da mãe. Olha para o bico, Perfeito. olha para o rosto. Essa capacidade de virar o olho para cá e virar o olho para lá, vai desenvolvendo a musculatura de forma que ele possa aprender a olhar longe. Quando ele cresce mais um pouquinho, ele olha para o bico, olha para o rosto da mãe e olha para o ambiente.
Aí fica aqueles fulaninhos super engraçados, com o bico do peito na boca, olhando pra você e pra tudo que Aquele tá tortinho acontecendo. assim, né? É, fica lá com aquelas carinhas engraçadas que eles fazem. Eu sei que você não E, enxergou o que eu fiz aqui, porque você tirou o óculos. não, até que eu tô numa distância boa. Com isso, ele está desenvolvendo uma musculatura que vai Uhum. fazer com que ele, mais tarde, veja longe. Perfeito, perfeito. Aí, a Debbie nasceu numa época extremamente pudorada, e que mamãe, quando ia me amamentar, fazia o quê? Botava um lenço Um em lencinho cima. aqui. Perfeito. E, aliás, tinha vários dourados, bordados, escritos meu nome. Minha mãe adora bordar tudo com meu nome, até hoje. Uhum. Assim, Uhum. então, bordado e tal, mas tinha alguma coisa que me impedia de ver o rosto dela. Eu não fiz esse movimento, O teu como os movimento bebês, ficava só ali no bico e no máximo no bordado da até tua mãe. exatamente. Então, desde pequenininha, o meu músculo não foi treinado. Aí chega, cresce um pouquinho mais, ao invés de correr, brincar na rua, jogar bola para fazer o movimento com o olho, o que que eu faço? Boto um livro aqui na frente. Pronto, está consolidada a miopia. Teve um estímulo na formação, que foi o mais importante, segundo Reich, e teve uma Uhum. consolidação na vida adulta. Tá aqui. Como é que sai? Segundo, então, ó, eu tenho uma couraça, a gente chama de anel visual. O Uhum. Reich, na literatura reichiana, ele fala isso como parte do anel oral. Então, na verdade, é Tá, uma tensão da boca que se reflete nos olhos. Os tá. neo-reichianos falam do olho separado da boca, Da porque boca. eles pensam assim: quando você nasce, você olha para o ambiente antes de começar a sugar. Então, é uma estrutura independente. A gente Uhum. pode considerar das duas maneiras, mas o fato é que existe aqui uma tensão. E essa tensão faz com que aqui tenha falta de energia. Logo, Uhum. minha estrutura ocular é pouco irrigada. O que que tem que fazer? Eu, inclusive, acho que, assim, do jeito que o meu pescoço é tenso, vai o sangue tudo para o cérebro, assim. Aí eu gasto tudo aqui e aí sobra pouco para cá. E aí tem pouca energia. Essa é a minha teoria. E eu também desenvolvi outra teoria ótima, mas daqui a pouco eu É, conto essa. Deixa eu terminar de falar do anel, que é importante. a gente tem 10 É... minutinhos só. Ah, a gente faz de novo. Aí, nesse processo de tensão, eu tenho agora que desfazer essa tensão. Então, é aqui, eu não enxergo, mas essa tensão ela está estabelecida tudo aqui. Por isso que a gente fala um anel. Então, não é só aqui que é tenso, é tudo aqui, é Sim. circular. Porque ele usa a lógica dos organismos anelares, como as serpentes. Uhum. Nós somos assim. E também ele diz que a gente se desenvolve em torno dos tubos. Então, o nosso tubo Sim. fundamental é o tubo digestivo. Logo, a Digestivo. lógica é que o restante vai se desenvolvendo em torno. Então, é No circular. entorno. Aí, aí eu vou, por exemplo, fazer uma massagem para aumentar a quantidade de irrigação, de energia aqui, para os olhos receberem nutriente, oxigênio, etc. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer exercícios O oculares, no exercício. caso de miopia, para olhar longe, para E olha. ter visão periférica, para que os olhos. Porque é músculo, a Sim, estrutura sim, sim, sim. também é músculo. Então, se você exercitar, ele se fortalece e se desenvolve. Ai, vai chegar na acuidade de quem nunca teve problema? Isso eu não sei, mas com certeza fica muito melhor do que está agora. Melhora E eu muito vou, mesmo, e eu gente. vou, eu vou te dar um exemplo. Eu comecei, né, depois de fazer o curso com você lá, né, de sexologia haitiana, eu comecei a fazer o curso do IBAR e lá no IBAR eles ensinaram acting de você olhar para a ponta do nariz, né, e você pode olhar para o terapeuta ou enfiar um espelho ali na tua frente e ficar fazendo esse movimento, né? Eu estava começando a ter uma certa dificuldade em enxergar de longe. Eu fiz isso, Der, juro para você, acho que umas 4 vezes, bem espaçadas uma da outra,
tá? E a minha visão do enxergar de longe melhorou muito, muito. Eu estava Maravilha. pensando em ir a um oftalmo, acabou, não penso mais, né? É muito legal porque, veja, você está trabalhando a musculatura, do jeito que você falou, você está irrigando, você está trabalhando, é como se fosse um exercício para um bíceps, por exemplo. Você está lá malhando o bíceps, Exatamente. você está malhando a Exatamente. musculatura do olho. Acabou. É E o que o muito Reich louco. é muito louco, porque é essa a ideia, não é abstrato, é concreto, está estabelecido Concreto. fisicamente. E o que o Reich propõe é, junto com esse movimento, ele chama de movimento expressivo. Então, é o movimento seguido de uma expressão emocional. Uhum. No seu caso, provavelmente foi uma questão de vício por causa do computador, por causa do celular, essa proximidade. No meu caso, isso porque é muito velho, histórico, tem um aporte emocional, que Uhum. é o que olhar longe me causa, que sensações isso me traz à tona. Essa relação, eu estou sentindo um cheiro de queimado, eu acho que o Sérgio esqueceu de desligar a panela. Bom, Você quer ir lá dar uma olhada? não, não. Eu falei, compromisso era dele. Eu não desligou a panela, ele que vai comer queimado. Eu não tenho nada com isso. Isso tem um histórico emocional envolvido e esse histórico emocional também precisa ser expresso. Então, imagina que quando eu estiver fazendo o exercício, o terapeuta vai propor para mim algumas falas, algumas Sim. percepções, alguns desafios para que a emoção venha junto com o gesto de eu me exercitar. E aí E eu aí juntei você. as duas coisas, o músculo e Exatamente. a emoção. Pronto, tenho Exatamente. cura. E aí o teu corpo aprendeu juntando as duas coisas. Você trouxe ensinamento, não é que você racionalizou a coisa, mas exatamente porque você sentiu, de acordo com isso, com o exercício que você fez, o sentir você está levando para o inconsciente o aprendizado. Não é isso? Perfeito, Fá. Ó, é esse exatamente o raciocínio, porque uma racionalização é uma ideia que exercita as minhas sinapses. Tá. É muito legal, é muito interessante. Só que o que cria conhecimento, percepção e boas sensações, e de verdade me possibilita agir no mundo, é o meu corpo como um todo, e não as minhas relações cerebrais. Então, Perfeito. ideias são só ideias. Porque aquilo que você sente no corpo, veja, tudo aquilo que eu sinto no corpo vai gerar uma série de hormônios diferentes que vai potencializar essa sensação toda. E quando ela é muito legal, você quer sentir de novo. Quando ela é muito ruim, você não quer sentir de novo. Você trabalha o jogo todo de hormônios, né, que vai correr. E aí você tem um trauma ou alguma coisa extremamente maravilhosa que você precisa sentir, não? Você até respira fundo quando vai lembrar, porque aquilo traz uma calma, enfim, né? Você está aprendendo com o corpo. Isso é muito É legal e a gente isso. tem só Isso. 5 minutos. Olha, eu, nesses 5 minutos, eu diria o seguinte: nós só aprendemos com o corpo. É, A perda, por exemplo, de perfeito. hoje em dia, é essa perda de que a gente acha que você recebe informações via olho. Não é assim, você recebe informação com o seu corpo inteiro, Você corpo fica só na inteiro. teoria, né? Fica só na mente, na teoria. Se você não for colocar em prática, se você não for chutar uma bola, se você não for comer um jiló, você, você fica só naquela coisa da expectativa, né? E Poucos aí, sentidos envolvidos naquele conhecimento. sim, Os gregos, foi um período curto da Grécia, não era para todo mundo, enfim, era um mundo grego, mas eles tinham aquela coisa da academia. E a academia era o lugar, se muito não me engano, a academia foi desenvolvida pelo Platão. A academia era o lugar onde você ia para exercitar o corpo e a mente. Então, você tá lá, tipo, malhando, levantando o seu peso, fazendo o seu arco e flecha, seja lá o que for que você se exercita, provavelmente todo dia um pouquinho de cada coisa, e um filósofo, uma pessoa mais velha e douta no conhecimento, te fazia perguntas para você aguçar a sua mente junto com o desenvolvimento da sua força física.
por causa daquele Ah, padrão grego que um corpo belo só é belo porque abriga uma alma bela. E uma alma bela é uma alma que se expressa a partir do conhecimento, que se exercita também no conhecimento. Foi uma coisa que a gente foi perdendo na nossa cultura ocidental, essa separação doida que a gente faz, que uma coisa é corpo e outra coisa é alma, e as duas coisas não se relacionam. O Reich, exatamente. o Freud faz isso também, mas o Reich faz isso mais acentuadamente, que é essa ideia de, não, você não é quem você é sem seu corpo. Sim, sim. Não, não existe expressão sem o corpo, né? Não tem como, né? A gente, é aquilo que você estava falando, a pessoa pode estar verbalizando uma coisa e o corpo dizendo outra completamente diferente, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Cara, muito legal, tem algumas perguntas aqui, o Marcos chegou a perguntar sobre escoliose, né? Se dá, como avaliar um desvio postural, uma escoliose desenvolvida. Mas em 2 minutos que a gente tem aqui, não dá para responder. Eu até comentei com ele que a hora que chegar na couraça ali, a gente pode até trabalhar isso aí, Sim, né? sim, a gente fala sobre isso também. Ai, olha, por mim eu fecharia essa, salvaria bonitinho e começaria outra. Como é que você está de agenda? Eu tenho uma supervisão agora às 2h15. Gente, eu tentei. Gente, eu tentei, né? Mas Mas é sempre gostoso. na É. próxima semana a gente continua. Hoje eu quis fazer um pouquinho dessa introdução para a gente conseguir entender qual é o contexto histórico em Uhum, que a terapêutica corporal está se desenvolvendo, e eu gosto muito de destacar essa ligação que ela tem com a psicanálise, porque às vezes a pessoa fala só corpo como se não tivesse um pensamento estruturado por detrás disso. Tem uhum. sim. Reich é O tempo todo, um grande né? cientista ali no mesmo patamar do Freud. Então, essa ideia de que às vezes as pessoas ficam, mas é só sentir. Não é só sentir, precisa pensar também. Não. Mas a questão é, só pensar também não resolve. Também não A vai, gente é o quer fazer esse conjunto, né? casamento. É o conjunto, exatamente. Muito legal, Dé, muito E legal. aí, nos nossos próximos encontros, a gente vai falando detalhadamente de cada anel muscular para constituir lá o conjunto de anéis que forma a tal da couraça. Perfeito, maravilha. Então, gente, está acabando aqui, ele já apitou o reloginho aqui, né? Ele bota um reloginho falando, vai acabar, né? Entre em Dé, pânico, vai acabar. entre em pânico, vai acabar, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, né? Acho que passou um pouquinho de cento e poucas pessoas aqui hoje, de novo, né? Legal. E depois eu te mando um relatóriozinho bonitinho. Mas, gente, obrigado por estar aqui, Débora. Obrigado de novo pela sua desenvoltura, pela sua beleza, pelos seus óculos novos que foram comentados aqui, né? Ficou linda, né? E é isso. Semana que vem a gente está de volta ao mesmo horário, né? Sexta-feira, 1 hora da tarde. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Até. obrigada, gente.